A crise no complexo penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, abriu os olhos da sociedade para a situação nos presídios brasileiros. Para falar sobre isso, eu converso hoje no NGT Entrevistas com o Dr. Wagner Costa, da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo. Dr. Wagner, um prazer recebê-lo no NGT Entrevistas. Prazer é meu. A gente quer fazer alguma crítica e no sentido de abrir os olhos até dos organismos internacionais do que está acontecendo no Maranhão, mas no estado de São Paulo está acontecendo pior do que o Maranhão. Era isso que eu queria que o senhor falasse, né? Porque, na verdade, aí a crise penitenciária aí no complexo do Maranhão apareceu aí e estourou no Brasil todo, que a gente tem aí retratos também, que o senhor vai dar um exemplo do que acontece no CDP de Suzano, aqui na Grande São Paulo, né? Perfeitamente. Os funcionários do CDP de Suzano estão reclamando porque eles estão achando que a coisa está um barril de pólvora ali. Por quê? Porque no CDP de Suzano, um funcionário relatou, inclusive para a imprensa, mas não quis se identificar, que eles fecham a água à noite dos presos, fecham a água, 64 registros são fechados, os presos ficam sem água e às 6 horas da manhã eles abrem a água. Os presos não têm água mineral lá para tomar, eles tomam água da torneira. E eles alcançar uma meta de consumo, uma meta de racionamento de água, aí o governador do estado de São Paulo dá um prêmio, eles são premiados, o presidente do CDP ganha um salário a mais no fim do ano, quando ele alcança essa meta. Quando ele consegue economizar água, é isso mesmo? Economizar água, mas isso aí... eu acho que é maus tratos, é crime até, deixar a água faz parte da alimentação da pessoa, precisa para viver, ela precisa tomar água à noite com esse calor, sem dúvida, esse calor tremendo, entendeu? Numa realidade de uma cela superlotada, não é mesmo? Lá comporta 720, 750 presos, está com mais de quase 2.300 presos. Quer dizer, está superlotado. Os xadrezes estão que nem sardinha em lata. Quer dizer, e ainda os presos ficam sem água à noite. Lá tem xadrezes que ficam... pessoas para dormir, um fica em pé, outro deitado, e eles não têm nem espaço para se acomodar. E a denúncia chegou então aí na Comissão de Direitos da OAB e qual que é o próximo passo? Agora, não, a gente tem que denunciar e nós precisamos dos canais de imprensa para poder denunciar esse fato. Até porque, para que isso chegue nos organismos internacionais, para que eles cobrem do Brasil, do governo, essa situação. Entendeu? Até porque o governo do Estado de São Paulo não poderia premiar... uma situação premiar o diretor do presídio porque ele está fazendo uma coisa dessa para economizar água. Para economizar água é um absurdo. É um absurdo. O segundo absurdo é a falta de assistência judiciária. Nós não temos defensores públicos para atender a população carcerária. E em Suzano tem um advogado da FUNAP, não é nem defensor público, é da FUNAP, para atender essa quantidade de presos. Os presos cumprem a cadeia de ponta a ponta, como a gente tem visto. Tem presos no semiaberto cumprindo pena no fechado. Quando a gente vê em Brasília, as pessoas do mensalão, no semiaberto eles já saem para trabalhar. E outra coisa, voltando para a história do mensalão, esses dias eu contestei uma ação de uma funcionária que ela teve um problema na Justiça Eleitoral, de uma multa, não sei o que, sumiu R$1.000 lá da conta. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública para cobrar os R$1.000. Na defesa, sabe o que eu fiz? Poxa vida, vocês estão cobrando R$1.000 de uma funcionária pobre, tudo, fazendo uma ação dessa, tudo. E por que não cobro o dinheiro do mensalão? Não colocam os deputados do mensalão com os bens indisponíveis? Eu não vi entrar com nenhuma ação civil pública para ressarcir o prejuízo que eles causaram para a União. Eu não vi. Quer dizer, isso eu voltei um pouquinho para esse espaço também, para ver quantos privilégios se dão para as pessoas, né?
As pessoas... Como a justiça aí é desigual aqui no país, não é mesmo? 2 pesos e 2 medidas, né? O pobre tem que cumprir a pena de ponta a ponta, cumpre o semiaberto no fechado, e os outros cumpre o semiaberto no aberto. Porque sair para trabalhar já não é mais regime semiaberto, já é regime aberto. Doutor Wagner, e desses, voltando aí ao CDP de Suzano, desses 2.300 presos, praticamente aí 50% aí aguardam julgamento? Sim, mais, acho que uns 60% estão aguardando julgamento. Tem casos que está mais de 2 anos, o juiz não deu sentença ainda. É um absurdo. E eles não têm, ninguém impetra habeas corpus para ele, ninguém reclama do excesso de prazo, ninguém faz nada porque eles não têm defensor. Não tem defensor. É o que acontece aí. Em Suzano não tem vara das execuções criminais. Tem um anexo das execuções criminais na 2ª vara criminal. É um anexo, que deveria ter uma vara de execuções criminais. Em Guarulhos, que tem um complexo grande de presos, tem penitenciária, tem CDPs, tem tudo. Tem um juiz que às vezes o processo leva 1 ano para ele para apreciar um benefício. Por quê? É um magistrado para centenas e centenas de presos. Não dá conta. Então, o judiciário está faltando pessoal, faltando juízes e... Para dar andamento aí ao processo e atendimento, na verdade. Que é tempo do CNJ vir aqui no estado de São Paulo para conferir isso que eu estou falando. E eu provo isso aí, se alguém quiser me contestar, tem exceção da verdade, eu provo e eu tenho... Isso que eu falei da premiação para deixar o preso sem água, os funcionários do CDP de Suzano falam isso. E, doutor Wagner, na verdade a gente estava falando aí da falta de julgamento desses presos, é um reflexo do que acontece em todo o país. São 500 mil presos em todo o país e mais de 200 mil aguardando julgamento. Realmente aí é um abandono nas cadeias. Perfeitamente. Né? Uma das entrevistas do ministro Gilmar Mendes, ele disse o seguinte, que é difícil chegar um recurso no Supremo de um preso pobre. Porque a defensoria não tem nem sede em Brasília a nossa defensoria. Quer dizer, para defender o Estado, o bolso do Estado, tem procuradores do Estado que defendem. Eles vão buscar, vão cobrar imposto, vão cobrar tudo. Mas defensoria pública hoje deixa muito a desejar, porque nos presídios eles não dão assistência nenhuma. E eles precisam muito da OAB, porque eles não têm um contingente para... Tem meia dúzia aí de funcionários. Agora, o que mais me deixa impressionado é o governador do estado premiar o diretor do presídio para deixar os presos sem água durante a noite. E, doutor Wagner, como que a gente imagina aí a recuperação de um preso numa cadeia superlotada, cheia aí de bárbaros e crimes que a gente presenciou, como aquele vídeo horroroso aí divulgado lá na penitenciária de Pedrinhas? Como a gente recupera uma pessoa dentro de um local desses? Olha, a criminalidade se contesta dando educação. O governo tem que investir na educação, porque a criança educada, a criança com cultura, ela não comete crime. É das pontuações para combater o crime, a educação. Nos presídios também deveria preencher o espaço dos presos, ou com trabalho dentro do presídio, trabalhar lá dentro mesmo, dar escola para ele, ensinar uma profissão. Eles enfrentam outra situação. O preso sai com livramento condicional ou sai com prisão aberta, com regime aberto, ele tem que arrumar um emprego. Ele não consegue. Sabe por quê? Preconceito também, né? Sabe por quê? Não só pelo preconceito, mas ele precisa tirar os documentos para conseguir ser registrado. Certo. Eles não dão o título de eleitor porque ainda ele não cumpriu a pena. E ele não consegue tirar o título, ele não consegue tirar o CPF, ele não consegue tirar documento nenhum e a empresa não vai pegar uma pessoa sem documento. Sim. Entendeu? Então, outro problema gravíssimo que a legislação proíbe
a inscrição como eleitor da pessoa que ainda está cumprindo pena. Então, o preso sai da cadeia com livramento condicional, ele sai da cadeia com prisão albergue domiciliar, ele não consegue tirar o título de eleitor. E se ele não tira o título de eleitor, ele não tira documento nenhum, ele não consegue trabalhar. E não entra no mercado. Entendeu? E outra coisa, não tem chances aí de recuperação. Chance, mas nenhum iluminado de um deputado federal, ou senador, ou presidente, algum dos nossos políticos, tem que pedir, tem que entrar com uma lei para que o preso, estando em liberdade, mesmo cumprindo livramento condicional ou cumprindo prisão albergue domiciliar, para que ele consiga trabalhar, precisa que restabeleça o direito eleitoral dele. Porque se ele já está na rua procurando emprego, ele precisa dos documentos, mas ele é cerceado, ele é impedido de tirar o título de eleitor. Sem o título de eleitor, todo mundo sabe que não consegue. Tinha uma pessoa, um dos presos que estavam esses dias reclamando, que ele estava em livramento condicional. E ele passou no vestibular da faculdade. Ele não consegue a matrícula porque não tem o título de eleitor. Não tem o título de eleitor que eles pedem. Isso é um absurdo. Eu acho que precisa rever as coisas. Porque não é questão de... Eu acho que é questão que a gente tem que investir na recuperação do preso. Realmente assim, é muita coisa errada mesmo, doutor Wagner? Mas a bomba pode explodir no nosso estado. O que está acontecendo no Maranhão poderá acontecer aqui. E isso é dito pelos funcionários que trabalham nos CDPs. Eles estão falando que a coisa está se avolumando. Não é problema de... Olha, eu acredito que 50% dos presos ganham a liberdade se tiver defensor. Mas também não é jogar o preso na rua sem lenço, sem documento. Precisa dar para eles o direito, o suporte para que eles possam trabalhar. Entendeu? Para ajudar na recuperação desse preso, senão ele vai estar assaltando no dia seguinte. Para combater o crime, eu sempre falo, tem que dar educação para o povo. Cada setor tem que ser valorizado, a polícia tem que ser valorizada, o Ministério Público também, o juiz também, mas tem que dar condições. É que nem o problema mais médico. O que adianta você pôr um médico no hospital se ele não tem medicamento, se ele não tem um exame de sangue pronto, se ele não tem instrumento para cuidar da pessoa? Não adianta, o médico não vai fazer. Eles falam assim, olha... Eu tenho uma UTI para uma vaga, eu tenho que salvar 3, eu vou deixar o mais novo na UTI, os velhos morrem. Não dá para fazer escolhas nesse país, né, doutor Wagner? Doutor Wagner, eu queria muito agradecer a sua presença no NGT Entrevistas. Tá bom. Mas eu espero que realmente isso aí é um alerta, e eu acredito que a reportagem investigativa é importante, é isso que vocês estão fazendo. Isso aí eu tenho certeza que vai chegar nos órgãos internacionais. Vai chegar na ONU, a ONU já está de olho na falta de defensor público no país, né? Ela já percebeu que os presos estão lá. E olha, e sem dizer que tem uns que cumprem mais do que foi condenado, porque eles esquecem a pessoa na prisão. Esquece a pessoa na prisão, é isso mesmo. Doutor Wagner, mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o doutor Wagner da Costa, da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo, falando aí sobre a situação nos presídios da Grande São Paulo. E o NGT Entrevistas faz um pequeno intervalo, mas a gente volta já já. Fique com a gente.